pessoal, aqui é o Edu Bacarim, bem-vindos a Sword Online Brasil. E galera, no vídeo de hoje, em uma conversa com meu mano Otávio sobre o jogo Fractured Daydream, eu tive a ideia de falar que, tal como esse jogo e suas DLCs pagas, SAO está sendo pessimamente administrado nos animes. Afinal, nós tivemos 2 filmes de Progressive que não só são fillers, como mataram a possível franquia de filmes disso no cinema. Da mesma forma que isso, a última vez que vimos Kirito em um anime de Sword Art Online foi War of Underworld de 2020, adaptando o 18º volume da Light Novel. Sendo que enquanto eu escrevo esse roteiro, já estamos no 28º volume da Light Novel. E apesar de haver um intervalo de 2 anos entre esse volume sair, o anime de Sword Art Online começar em 2018 e depois mais 2 anos até o anime de Sword Art Online chegar, ou seja, foram 4 anos depois da Light Novel ter sido publicada, sim, gente, a gente já tem 10 volumes a mais, então tem história do Kirito. Mas calma, eu não tô dizendo que o anime de Oriental Ring já deveria existir, até porque é imensamente provável que não, e é melhor continuar adiando. Mas é fato, nós não vemos o Kirito há muito tempo, então já que realmente não dá pra trazer isso ainda, por que não nós pensarmos em formas alternativas de Sword Online voltar aos animes? Então hoje, galera, eu vou trazer essa lista para vocês, lembrando que ela é unicamente representando a minha opinião. E como essa intro já está bizarramente longa, vamos logo com o vídeo de hoje. Pegando a deixa mais óbvia, em 2022, no evento Sword Online Full Dive, tivemos o anúncio de um novo e totalmente original filme de Sword Online e... foi só isso. Pois é, o anúncio tem quase 3 anos e mais nada apareceu desde então. O máximo é que Eugeo e Yuki vão ter uma parte fundamental na história e que esse filme vai se passar após os eventos de Anitta Ring, que talvez seja justamente o motivo desse filme estar demorando para sair e o próprio anime de Anitta Ring tá demorando para sair. Pra quem não manja, Full Dive, além de trazer as músicas do anime junto da Yuki Kaijura, que pra quem não sabe é a compositora da trilha sonora do anime de Sword Online, o evento trouxe os seiyus do anime fazendo interpretações ao vivo de trechos de história escritos pelo Reiki que a gente nunca viu antes. なぜなら今日9月30日はもしかしたら特別な日かもしれないのだ。俺ではなくアスナにとって。No caso, só escrevendo nesse roteiro que eu saquei que uma vez que o evento comemora o dia do início de Sword Online, o aniversário, né? O Reiki fez com que quase todos os trechos do evento fossem aniversários de personagem. E no caso, o do Kirito é justamente o último. Ele completando 18 anos, com a Mito, inclusive, na festa. 知らない人もいるだろうけど、キリトが SAO の終盤に装備してた黒のロングコート。あれを作ったのも私なんだ。キリト、誕生日おめでとう。 E não é essa Mito, mas é essa Mito ao mesmo tempo. Muito confuso, o Mochi explicou isso. Ainda nesse segmento, Kirito e Asuna vão para um lugar chamado Ain Sofia, que segundo a Yui é o destino final do projeto Alicization, onde todos os Fluctulights vão. E sim, nós temos o Eugeo e a Yuki aqui, o que não faz o menor sentido e que basicamente pega toda a maratona Alicization que eu tô há 5 anos fazendo e diz: foda-se! Mas, por si só, o fato de eu estar gravando esse vídeo cerca de 1 mês antes do que eu planejo lançar ele, e que eu acho que é imensamente provável que todo esse segmento se tornou inútil e que já saiu alguma notícia relacionada ao filme, eu acho que já mostra o quão ferrado eu tô nesse ponto todo, né? Bom, finalizando, o evento mostrou isso e logo em seguida mostrou o teaser do próximo filme. Ou seja, para bom entendedor, já está muito claro que após os eventos de Anitta Ring, com o Kirito com 18 anos, com a Mito ali, eles vão em algum momento ver Eugeo e Yuki de novo, mesmo que o Kirito e Asuna não vão ter memórias desse evento que a gente viu apenas no Full Dive. Então, existindo ou não, a grande função desse filme seria trazer Eugeo e Yuki de volta, o que por si só vai trazer grandes impactos na Light Novel. Afinal, se esse filme for canônico que nem o Ordinal Scale, já que em teoria o evento Full Dive é canônico, isso muda por completo toda a nossa interpretação do que vai vir de Sword Online nos próximos anos.
O nosso segundo exemplo é bem mais simples, mas vem de algo que Sword Art Online sempre deveria ter focado, que é a quantidade absurda de contos. Por exemplo, temos a história The Day Before e Sugar Days, respectivamente como Kirito e Asuna se casaram e os dias do casamento deles na Aincrad, ou seja, a lua de mel. E sim, para quem não leu a Light Novel, existe sim um pulo temporal entre o casamento deles e os momentos finais do jogo. Então só aqui temos sim material para pelo menos algum OVA ou até mesmo episódios inteiros de anime disso. Vale citar que The Day Before está disponível no 22º volume da Light Novel de Sword Art Online, que inclusive já foi publicado no Brasil. Então sim, até a Panini trouxe essa história e o anime não. Vale citar que eu citei essas histórias, mas tem muito mais coisa. Por exemplo, histórias adicionais da Yuki se passando durante o Mother's Rosário, universo paralelo de Alicization onde o Eugeo não vai morrer, o que aproveitando tanto o anime de Unital Ring como o tal filme novo, pô, chama o Nobunaga, já são 3 trampos aí pro cara. Hopeful Shant e Cordial Chords, que já se tornaram as histórias que eu arrumo sempre uma desculpa pra citar em vídeos. E diga-se de passagem, um OVA adaptando Hopeful Shant ia ser 10. Afinal, isso poderia muito bem explicar toda aquela cena bizarra de War of the World 2 onde conseguiram meter Incarnation. E temos até o Versus, que é literalmente algo que nós já temos o áudio inteiro gravado disso. Vocês têm ideia que nós temos um audiodrama de uma luta entre Kirito e Haru de Excel World? なんで弾き返されたんだ。一体何が起きた。あいつの左手にも剣が。二刀流。俺はこのシルバークローの力を見誤っている。 Basicamente os caras só precisam animar. Isso existe há mais de 10 anos e a gente não tem anime disso. Assim como não tem mais anime do Excel World também, né? Resumindo, nós precisamos de um anime antológico de Sword Art Online. Mesmo que esse tenha só uns 12 episódios, o meu formato ideal seria um OVAs sem essa frescura de 24 minutos de duração. E é claro, com Tomohiko Ito, o homem, de volta à direção. Mas considerando que eu tô fazendo o vídeo dessa ideia e que essa série tem mais de 10 anos e ninguém fez isso ainda, não vai rolar, né? Eu sou um sonhador, gente. Como eu disse na intro de 3 horas estendidas com a arte do diretor, o anime mais recente de Sword Art Online é Alternative Gun-Gale 2. Só que acontece que a série Alternative, na qual foca em outros escritores escrevendo Sword Art Online, justamente não se resume a AGGO. Por exemplo, temos Clover's Regret e suas milhares de histórias paralelas. Temos Alternative Gourmet Seekers, e apesar do significado de Alternative nesse caso não ser o mesmo de What If, a própria série de Sword Art Online If poderia entrar perfeitamente nisso. Tanto que nesta eles poderiam investir em histórias feitas unicamente para os animes de Sword Art Online. Exemplificando, nós podemos pegar os já esperados "E se o Eugeo e a Yuki não tivessem morrido?", como por exemplo se fosse a Alice que morresse na luta com a Quinella. Ponto importante, eu não tô dando rage na Alice aqui, até porque tem muita gente que vai ficar muito puta se eu falar mal da Alice. E hoje eu posso falar com orgulho que tem bem mais gente fazendo conteúdo de Sword Art Online além de mim, em plataformas como o Twitter, onde nós temos o perfil da Sword Art Online Bra. Eu sou velho, eu falo Twitter, esse negócio de X é letra, gente, X não é rede social. O que realmente importa aqui é vocês verem todo esse pessoal que consome e produz conteúdo de Sword Art Online de verdade, diferente de certas pessoas trovejantes por aí, seguindo eles em todas as redes sociais, porque aqui é conteúdo de Sword Art Online de verdade. E vamos ver o quão putos eles vão ficar com eu falando da Alice morrer. Indo numa direção completamente diferente, temos agora um anime que, infelizmente, não ia ser canônico devido à participação da Argo entrar em contradição com o Unital Ring, que seria a adaptação da obra Girls Ops. Conhecido aqui no Brasil como Girls Operations, esse foi um mangá em 8 volumes, algo meio raro para Sword Art Online ter tanto volume assim em mangá, que foca em Cílica, Liz e Alifa, e em suas aventuras em Aloy junto de uma personagem nova chamada Lux. Lux é primeiramente introduzida como Kuro, uma ex-jogadora de Sword Art Online que tem um avatar bem parecido com o visual do Kirito, e ela demonstra uma forte admiração por ele.
tanto que ela tá basicamente sendo uma Kirito do halo. Apesar disso, Girls Ops é um mangá onde o Kirito mal aparece. Pra vocês terem uma ideia, a Asuna Shinon também tem poucas aparições, com o mangá se focando nesse quarteto mesmo. E é exatamente esse o ponto que faz ele ser uma obra interessante para um anime novo. Uma vez que ele aborda um tempo bem grande da obra, isso vai servir como uma temporada extra, mostrando o que eles fizeram durante esse tempo todo, já que a gente começa com citações da nova Encrade e no final eles já estão pré-alicization. Mas como eu disse, infelizmente esse mangá não é canônico por causa da contradição da participação da Argo na história. Honestamente, por mim, o Reiki ignorava esse furo em prol apenas de canonizar essa história. Mas eu duvido que isso vai acontecer mesmo com o fandom desse mangá sendo grande, mas eu acho que todo mundo já viu que não vai acontecer. Ironicamente, eu fui olhar o Twitter e justamente o Mochi estava falando comigo sobre um furo numa história de Sword Art Online. Então é aquilo, Reiki, ignora o furo. Outra coisa a citar também é que Girls Ops, apesar de ter leves doses de ecchi, e essa bem maiores do que a main series, diga-se de passagem, ainda é um mangá focado em história. E uma história muito boa. Ele meio que tem 3 arcos. O introdutório da Kuro Lux, o segundo onde a gente descobre mais sobre o passado dela, que uma parte significativa dele é basicamente o filler da praia. E por fim o arco complicado, que novamente envolve o Sword Art Online. Tanto que a batalha final épica desse arco foi spoilada nesse canal e nesse vídeo na cara dura. Mas acreditem, vocês que não leram o mangá não têm a menor ideia do que isso aqui significa. E só o fato de até hoje o autor desse mangá ainda postar artes das personagens mostra que sim, essa obra foi especial e ela merece atenção, mesmo que seja na mídia de mangá de Sword Art Online. Por fim, para dar um ar poético para esse vídeo, temos o tal anime de Sword Art Online Progressive. Isso é uma indireta para esses animes que começam com filme e depois fazem série? Claro que não, porque eu não faço indiretas. Piadas à parte, felizmente não fui eu que dei essa ideia, então ao menos eu acho que vocês não vão me culpar por isso estar nesse vídeo, já que aparentemente tem gente que realmente torce para um anime seriado de Sword Art Online Progressive, talvez com a Season 1 focada nos 2 primeiros andares, e a coisa vai indo mais ou menos nessa pegada. Vale citar que eu fiz essa piada claramente referenciando Demon Slayer, já com a intenção de sim, esse anime ser meio baseado no filme. Só que aí que tá, nesse caso, os filmes teriam sido um teste de público da Mito. Aí agora sim eles podem meter a Mito, mete retcon mesmo, coloca lá. Gente, a anime de Sword Art Online nunca seguiu a Light Novel, então mete que a Mito esteve todo esse tempo lá com o Kirito e Asuna mesmo, auxiliando nos andares. Faz o negócio não fazer sentido com Elden Ring, porque aí pronto, a gente já tem a Seiyu da Mito se acostumando com a personagem para dublar a Mito no anime de Elden Ring. E claro, vocês sabem, é inevitável. Eu não consigo simplesmente dizer para eles irem no básico. Então, já que vão adaptar a área de novo, por que não colocar First Day nessa história? Isso pra mim é o ponto que faria o anime de Sword Art Online Progressive ser completamente diferenciado. Ir além da Light Novel e tentar conectar ao máximo todas as coisas. Exemplo, o primeiro episódio começa com flashes, então temos o Kirito correndo, mostrando o Klein, o discurso do Kayaba, e assim vai deixando claro que aquilo se passa depois do primeiro episódio do anime. E até mesmo quem viu só os filmes já vai entender o que está acontecendo ali. A gente vai ver agora o ponto de vista do Kirito. A partir daqui, se eles vão trazer coisas extras dos filmes, ou por exemplo trazer finalmente a trama da Neo Blade, que nós tivemos 2 adaptações que cortaram, 3 se considerar o mangá Progressive, eu já não sei. O que é uma forma muito bonita de dizer a AON nunca teve capacidade de fazer algo assim com Sword Art Online. Então esperem ser surpreendidos com uma adaptação ainda pior de Area of Stars Night se sair um anime seriado de Progressive. Mas sendo a fonte de esperança que eu deveria ser como criador de conteúdo de Sword Art Online, esse anime poderia muito bem focar em ir além do que o Reiki escreveu e trazer sim fillers para Sword Art Online para deixar as transições mais suaves. Como por exemplo, trazendo finalmente o início canônico da Asuna, corrigindo todos os erros de Rush que o filme cometeu, e uma vez que os filmes foram só filler mesmo, eles podem aproveitar e já ir trabalhando a dinâmica que vai ser usada em Elden Ring com a Mito. E sim, eu sei que isso poderia confundir muita gente, já que ia mexer de novo com o primeiro andar, e muita gente ia começar a chamar o anime de reboot de novo,
Mas algo que eu pensei, que claro, é demais para Aniplex, é o seguinte. Durante o anime vamos ter uma cena misteriosa, talvez apenas com diálogos, personagens acontecendo em meio a uma tela preta. E então, vemos um cenário de Aincrad. E bem, Kirito e Asuna de 2026 conversando sobre os eventos de Progressive e fazendo referências a coisas como Algma e a Alice. Dessa forma, o anime deixa facilmente claro a sua intenção. Ele é sim uma sequência dos eventos do anime de Sword Art Online Alicization, mas nós vamos ver eventos que se passaram antes de tudo isso. E no caso de uma nova adaptação diária, eles poderiam deixar a trama da Neo Blade para segundo plano, e agora sim fazer a trama diária sobre o ponto de vista da Asuna, com o auge da minha fé, chamando de novo Tomohiko Ito para dirigir o episódio, que vai mostrar de novo a batalha contra o Kobold Feng, bêbado de bar, barrigudo, não marombeiro do filme do Progressive, e com o final desse ego mostrando que a Asuna de fato foi atrás do Kirito, ao invés dessa ideia que Progressive não rola no universo do anime, o que é uma interpretação completamente errada. Por mais que a gente não vê no anime a Asuna seguindo o Kirito, e no episódio 5 deixa entender que eles não estão se falando há muito tempo, e que o Kirito só viu a Asuna de novo quando ela já era uma membro da COB, sim, a Asuna do anime em algum momento vai continuar andando com o Kirito, tal como a gente vê, por exemplo, no segundo filme do Progressive. Tô pedindo muito? Infelizmente eu tô. Mas vejam como isso fecha todos os furos de uma forma muito simples. Não vai precisar nem de um Trunks aqui para explicar essas coisas. Tal como eles também matam de vez esses filmes do Progressive. Só que matando, mostrando para as pessoas que assistiram o filme o que é realmente Sword Art Online e fazendo elas não ficarem tão confusas. Ou seja, o que elas viram no filme do Progressive vale até certo ponto. E aí ela vai poder ver aquele anime basicamente com uma nova forma de iniciar Sword Art Online, diferente desse povo louco aí que quer começar Sword Art Online por Alicization. E quem sabe, sei lá, o anime disso saindo em 2028, em 2030 sai a segunda temporada de Sword Art Online Progressive, terminando com um gancho. E se na época Progressive ainda estiver meio complicado, creio que já temos tempo e conteúdo suficiente para a adaptação de Anita Ring e Mooncrad num anime da derradeira quarta temporada de Sword Art Online. E só lembrando vocês que não só Alternative Gangueio, como qualquer outro projeto citado nesse vídeo, também estão em aberto para rolar nisso. Eu não sei se transpareceu, mas esse foi o tópico que eu mais me empolguei enquanto eu escrevi esse roteiro. É o tópico que eu mais quero que seja verdade. Por mais que esse vídeo é meramente fã de Sword Art Online delirando com coisas que não vai acontecer, vocês perceberam que esse tópico eu fui o mais lúcido possível dentro dessa proposta. Porque Sword Art Online é uma série gigante e me deixa muito triste ver amigos e companheiros na criação de conteúdo de Sword Art Online completamente desanimados com a série que matou o seu próprio hype, gente. Uma coisa são os pontos críticos que eu tenho a certas decisões criativas da série. Outra é nós vermos que estamos prestes a entrar no maior hiato de um anime de Sword Art Online com o Kirito. Então, mesmo que a nossa voz seja de pouca relevância, nós temos que sim demonstrar que Sword Art Online não está morto e que eu, um cara que não tem formação nenhuma em animes, tenho diversas ideias de Sword Art Online que poderiam sim funcionar muito bem. Mesmo que a pegue esse anime de Progressive e destrua toda a minha ideia, faça o anime mais genérico possível, tipo os filmes, ainda assim tem potencial deles fazerem o tão sonhado money que eles tanto gostam. Então galera, é isso. Aquele ritual básico de deixar o comentário top seguindo do seu like para deixar o Plu feliz. E claro, né, se você quiser fazer parte da vanguarda, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para que o canal chegue nas linhas de frente do YouTube. É isso galera, tchau!